gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é desenvolvendo o seu projeto ministerial. Enfim, chegou a hora da gente finalizar essa etapa e você vai construir o seu projeto ministerial. Nós terminamos recentemente o JOP, então se você esteve orando por esse propósito, com certeza você já teve alguma resposta ou um direcionamento de Deus. Essa aula ela vai funcionar dividida em 3 partes. Essas 3 partes são várias perguntas que vão te auxiliar a concluir o seu projeto ministerial. Oi, gente! Então vamos para a primeira parte do seu desenvolvimento do projeto, que seria mais um mapeamento. Então, se você assistiu às aulas anteriores, você vai perceber que seria tipo uma revisão de como você organizar suas ideias, se nortear para onde você vai e o que você tem que fazer. Então, a primeira coisa é você escrever o que você sabe sobre o seu público-alvo. Que grupo você pretende alcançar? Que tipo de pessoas você pretende trabalhar? Tudo isso serve como um filtro. Por exemplo, você quer trabalhar com homens, mulheres, crianças, jovens ou adultos? Não sei, você tem que definir isso. Ou você pode definir a faixa etária com que você mais se familiariza. Então, vamos por um exemplo. Eu vou escolher dentre o grupo das mulheres, de uma faixa etária assim, elas são adultas e que sabem cantar. Então, o que eu sei sobre elas? Elas trabalham? Têm filhos pequenos? Qual é a rotina delas? Isso, por exemplo, me ajudaria se eu tivesse um projeto de coral de mulheres. Eu saberia como eu trabalharia com elas, quais são os dias que eu poderia ensaiar com elas. Isso tudo vai ajudar para que o nosso projeto tenha mais êxito. Não precisa se delimitar só a esses tipos de filtros. Você pode também querer conhecer mais sobre os costumes, a cultura das pessoas que você tem trabalhado, saber o grau de estudo delas, se elas trabalham, onde trabalham, saber também a nacionalidade, a naturalidade delas. Você pode pensar que isso é besteira, são detalhes mínimos, mas vamos supor que eu tenha um projeto de culinária, por exemplo, na igreja, e que num evento existem várias pessoas que, sei lá, têm problemas de estômago ou não gostam de comida apimentada. E no meu grupo, todas as mulheres vieram de uma região onde a comida é apimentada, e eu nem sei disso. Então, na hora que eu vou servir a comida, por exemplo, mostrar os frutos do meu projeto, não vai ser aprovado, porque muitas pessoas que não gostam de comida apimentada ou comeram e passaram mal, foram prejudicadas pela falta de informação da líder, que no caso seria eu. Sem isso, que seria o primeiro passo para que você possa realizar o seu projeto, coletar informações sobre o público-alvo, como você pretende ter um relacionamento, como você pretende ter intimidade com as pessoas com que você trabalha. Porque o líder ele tem que ter confiança aos seus liderados e vice-versa. Então você precisa conhecer bem com quem você está trabalhando. O segundo tópico é quantas pessoas existem na área em que você pretende atuar. Você tem que quantificar, estabelecer um número de pessoas com que você consegue trabalhar, pelo menos até que o seu projeto cresça. Por exemplo, se você quer trabalhar com crianças e tem 30 crianças na igreja, você acha que o seu projeto dá conta de agregar as 30 de uma vez? Então, isso que é você que tem que analisar para que o seu projeto também não fique sobrecarregado e venha falhar. Isso ajuda também a eliminar desperdícios do seu tempo e também de recursos. Em terceiro, tem outras pessoas ministrando nesta mesma área? Se estão ministrando na mesma área, para quais necessidades, para quais finalidades os outros projetos foram estabelecidos? Pense então em fazer algo inédito. E essa deveria ser a ideia do seu projeto. Buscar fazer algo que ninguém está fazendo. E não faça isso com o intuito de competição ou que o seu projeto vai ser melhor que os outros. Não. Cada projeto ele deve ser estabelecido para suprir uma necessidade. Então, mesmo que as atividades sejam similares, Deus vai usar cada projeto de acordo com a sua vontade para edificar a igreja de Cristo. Você deve pensar quantas pessoas foram evangelizadas nesta área que você escolheu para fazer o seu projeto. Então, o foco de tudo, o propósito do seu projeto deve ser salvar almas, deve ser cumprir o ID de Deus. Então, mesmo que ele seja um projeto social, seja um projeto cultural, independente da natureza que ele seja, você deve buscar trazer almas para Cristo. Então, use como exemplo Jesus.
Jesus, ele tinha um plano divino a cumprir, ele tinha o seu projeto ministerial, pessoal, que era a sua própria vida. Aonde ele ia, ele era luz. Em todo lugar, em todo tempo, ele continuava sendo a luz do mundo. Então, quando você faz tudo com propósito, o seu projeto dá certo. E muitas pessoas serão alcançadas com isso. O seu projeto será bem abençoado. Por isso que você não deve ficar pensando, as pessoas devem reconhecer o meu projeto. Não. Então você deve pensar, qual é o objetivo do meu projeto? Coloque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então o primeiro objetivo do seu projeto é alcançar almas. E as outras coisas Deus vai acrescentando aos poucos. Então, quais são as características religiosas da sua região? No bairro, que tipos de igrejas ou religiões são predominantes? Você conhece essas religiões? É possível você poder buscar parcerias com essas igrejas. Por exemplo, se o seu projeto for sobre missões urbanas e o seu público-alvo seja jovens de 15 a 20 anos, de uma classe social mais baixa, que moram em lugares carentes e que necessitam de ajuda, por exemplo, cestas básicas, precisam de alimentos. Então, você pode buscar parceria com outras igrejas para levantar recursos, porque você sozinho não vai conseguir suprir a necessidade do seu público-alvo. Então, você vai buscar, por exemplo, numa igreja no mesmo bairro que o seu, ela vai dar cestas básicas. Na outra, buscar parceria com outra igreja que vai dar produtos de limpeza, por exemplo. E você também pode buscar, assim você vai conseguir agregar mais pessoas ao seu projeto, pessoas que acreditem na sua visão e consigam te ajudar a realizar o seu projeto. Por exemplo, esse projeto que eu acabei de falar, você vai conseguir atender mais jovens carentes, além de que você vai ter mais pessoas para orar, pessoas para evangelizar esse público-alvo. Com base nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus talentos e as suas experiências também, em que você pode estar ministrando especificamente? Quais áreas ou qual necessidade o seu projeto vai estar suprindo? Por exemplo, se você quer fazer uma cantata beneficente, você deve saber cantar bem, ter experiência também ajuda. Você deve também ter conhecimento em músicas, ter feito algum treinamento, algum curso. Isso vai ajudar para que o seu projeto dê certo. Quais as necessidades do seu público-alvo? Isso faz parte de você conhecer bem com o que você está trabalhando. Por isso é importante você saber responder bem as primeiras perguntas. E assim você vai agregar ao seu projeto itens que venham suprir as necessidades do seu público-alvo. Sejam elas necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Então, como por exemplo, novamente, Jesus, em várias passagens vemos que ele supria todas as necessidades, principalmente das pessoas em que ele realizava os milagres. Ele curava o físico, por exemplo, dos cegos, dos coxos, dos aleijados, mas ele também curava a parte espiritual. Na maioria das vezes ele falava, levanta e anda, não peque mais, ou seus pecados foram perdoados. Em várias ocasiões ele curou a parte espiritual daquelas pessoas e também curou a parte emocional, porque a maioria das pessoas eram excluídas da sociedade, eram consideradas impuras, elas eram humilhadas. E no momento que Jesus valorizou elas, no momento que Jesus curou, realizou um milagre na vida delas, a sua necessidade emocional foi suprida também. Jesus fazia e Jesus ainda faz a obra por completo. Então, seja você também um canal de bênção que supre a necessidade do seu público-alvo, uma necessidade integral, seja ela na alma, seja ela no físico ou também no espírito. Então, você já parou para pensar quais são as necessidades sentida pelo seu público-alvo? Quais são as necessidades mais comuns que você consegue observar em que as pessoas com quem você está trabalhando sentem? Então, quais são as necessidades tidas como mais importante? Você também deve analisar quais são as necessidades bíblicas, quais são as necessidades mais profundas tidas nas pessoas em que você está trabalhando, quais são as necessidades bíblicas que as pessoas que você está evangelizando, as pessoas que você está agregando no seu projeto têm. E sobre considerar as necessidades sociais, necessidades culturais, necessidades acadêmicas e espirituais,
Tem alguma pessoa dentro do seu projeto, dentro do seu grupo, trabalhando em cada área dessa? Então entra a parte da delegação. Nem sempre você vai poder fazer tudo. Então você deixando pessoas responsáveis em cada área, as necessidades vão ser supridas como um todo. E as pessoas do seu grupo, as pessoas a quais você está trabalhando no seu projeto, elas serão muito mais bem abençoadas e as necessidades delas serão todas supridas. E isso é independente da natureza do seu projeto, seja ele um projeto social, seja ele um projeto cultural. Por exemplo, naquela passagem que Jesus multiplicou os pães, primeiro Jesus supriu uma necessidade ali espiritual, ele pregou as boas novas àquela multidão. Só que surgiu uma necessidade física, em que as pessoas não tinham para onde ir e elas estavam com fome. E Jesus supriu essa necessidade multiplicando os pães. Só que ele não simplesmente supriu essa necessidade pelas pessoas estarem com fome, mas ele fez isso também para que as pessoas crescem que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Então, mais uma vez, quando você faz tudo com propósito, a glória de Deus é revelada. Quais são os pecados mais comuns? Quando você chegar aqui, você vai perceber que se você não conhecer bem o seu público-alvo, você não vai conseguir responder essa pergunta. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e o inimigo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Então, pensando bem no seu público-alvo, com quem você tem trabalhado, você deve analisar que tipo de pecados tem acometido, às vezes, aquela faixa etária, aquele tipo específico de grupo. E muitas vezes esses pecados estão inseridos até na própria cultura, ou até se torna às vezes algo muito comum no tipo de classe social que as pessoas vivem, ou às vezes até se torna algo muito normal dentro da própria casa da pessoa. Outra coisa também que você deve analisar é que tipo de comunicação você pretende usar e que elas estão também disponíveis para o seu público-alvo. Por exemplo, tem muitas pessoas que não têm acesso à internet ou não têm computador em casa. Então, você, dependendo do tipo de público-alvo que você escolheu, você tem que analisar isso. Por exemplo, se o seu projeto for virtual, muitas pessoas vão ser excluídas do seu projeto. Você também tem que pensar no tipo de linguagem, quais são os métodos que você deve usar para alcançar as pessoas. Então você também tem que pensar quais são os meios mais fáceis para que o seu público-alvo possa se comunicar. Quais são os métodos, quais são os recursos que eles entendem melhor, o que está disponível para que você possa dar procedimento ao seu projeto. Como, por exemplo, muitos ministérios não conseguiram ainda se adaptar ao momento de quarentena que a gente está passando. Muitos projetos eram originalmente projetados para que sejam presenciais, só que no momento não tem como ser presencial. Então você deve analisar sempre quais são os meios de comunicação, o que você pode usar para que o seu projeto não pare no meio do caminho. Existem barreiras contra as mudanças? E quais seriam elas? Bom, isso ocorre muito nos grupos. Tem grupos que são mais tradicionais ou normalmente pessoas mais velhas não gostam de mudanças radicais. Tem grupos que gostam de mudanças radicais e tem outros grupos que só toleram mudanças sutis. Então é importante você conhecer bem com quem você está trabalhando, o grupo que você está alcançando, porque, mais uma vez, neste momento de quarentena, o seu público-alvo é adaptável a, sei lá, tem ensaios virtuais. Então, você conhecendo o seu grupo, você pode ver que tipo de mudanças podem ser feitas. Mudanças, lógico, para um bem comum, um bem específico, e também para que o seu projeto não pare do meio do caminho, o que tem acontecido muito com os projetos. Como você pode atrair a atenção do seu público-alvo? Isso é muito importante, porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com crianças, a linguagem que você vai ter que usar com elas, os recursos, o atrativo vai ter que ser diferente. Tanto que para os adultos, para os jovens, para cada faixa etária, para cada grupo específico que você escolheu trabalhar, você vai precisar inovar e fazer coisas com que atraiam e que as pessoas queiram participar do seu projeto. Quando é que acontece a comunicação no nível mais profundo? Qual o momento em que seu público-alvo realmente participa? Qual é o momento
em que o seu grupo, dentro do seu projeto, tem aquela comunhão. Isso é muito importante porque o grupo deve estar sempre unido. E você deve proporcionar momentos onde todos participam, todos possuem aquele relacionamento, possuem a comunhão verdadeira, para que todos realmente possam alcançar o objetivo do seu projeto. Você pode delimitar o seu projeto, tornando ele mais específico. Muitas das vezes o nosso projeto acaba ficando um pouco amplo, o que às vezes dificulta um pouco no desenvolvimento dele. Então você delimitando, às vezes, o grupo de pessoas com que você trabalhar, delimitando muitas vezes a área em que você vai trabalhar, isso ajuda para que o seu projeto seja mais eficiente e também para que ele tenha um direcionamento melhor, que você não venha fugir do foco. Isso também vale para você pensar também nos limites geográficos. Quais são as áreas que você vai atuar, as áreas que você não poderá atuar? Por exemplo, se o seu projeto envolve algo assim social, você deve delimitar alguns bairros. De primeira, você não vai conseguir alcançar a cidade inteira, mas indo aos poucos, pondo alguns limites geográficos, você vai conseguir realizar o seu projeto e ajudar as pessoas de acordo com o propósito dele. Quais são os limites culturais? Que tipo de pessoas você pretende alcançar e quais você não pretende alcançar? Por exemplo, se você não tem nenhuma familiaridade com, por exemplo, os skatistas, então como você quer alcançar esse grupo? Então você pondo limites culturais, você vai focar num público-alvo em que você tem maior experiência para falar do assunto, em que você vai conseguir estabelecer um relacionamento com a pessoa. Quais são os seus limites ministeriais? O que você consegue oferecer? Quais as áreas ministeriais onde você pode atuar ou se preparar para atender o seu público-alvo? Por exemplo, você não pode querer ter um projeto de algo que você não de algo que você não conhece, de algo que você não está preparado para ministrar, de algo que você não está preparado para fazer. E isso vale você pensar qual é o seu ministério específico, o que Deus te chamou e te equipou para você fazer. É nisso que você deve alicerçar o seu projeto, porque Deus já deu as ferramentas, basta que você possa usá-las para cumprir a obra do Senhor. Que tipo de solução você pode oferecer para as pessoas? Isso eu me lembro naquela passagem em que Pedro encontra uma pessoa lhe pedindo esmola, e ele diz: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. E ele curou aquele homem. Então, você tem que pensar o que você pode oferecer para solucionar o problema das pessoas. Muitas vezes você não tem recursos ou condições financeiras para ajudar essas pessoas. Mas com que você pode ajudar? Às vezes você pode estar ajudando fazendo visitas no lar dessa pessoa, orando por ela, evangelizando, trazendo esperança. Que foi isso que Pedro trouxe, renovação, trouxe uma nova oportunidade para que aquele homem pudesse ter uma vida nova. Então, você conhecendo a si mesmo e sabendo quais são suas habilidades, seus dons, você pode investir para que você possa suprir as necessidades do seu público-alvo. E como uma análise geral sobre as coisas que você está fazendo, o que deve ser mantido? Quais são os seus pontos fortes? Quais os pontos que você precisa melhorar? Aquilo que você tem que arrumar? O que você pode fazer que seja algo inovador, que seja algo criativo? Nisso você tem que buscar a direção de Deus, você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo, para que em todo momento você não venha perder seu foco e que o seu projeto não pare, que independente dos obstáculos, independente das circunstâncias, você possa atravessar isso, seja inovando, seja mudando alguns métodos, às vezes mudando o tipo de comunicação que você tem tido com o seu público-alvo. E como exemplo prático, o que você tem feito no seu projeto ministerial nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena? O seu projeto ministerial está parado? Eu motivo você e te desafio a inovar, a pensar em coisas novas, para que
você possa alcançar almas. As pessoas estão precisando de ajuda, muitas pessoas estão andando tristes, estão andando deprimidas. Há um vasto campo em que você pode trabalhar. E não venha deixar que o projeto que Deus entregou na sua vida venha fracassar. Use sua criatividade e que Deus venha te dar inspiração para que o seu projeto possa superar as barreiras. Depois que você fez o seu mapeamento, agora é hora de fazer a avaliação do seu projeto. E o primeiro tópico é para você repensar qual é o seu projeto. Então, depois de tudo que você respondeu no mapeamento, agora você vai ter que pensar mesmo qual é o seu objetivo e filtrar as informações. E aí você já pode ir para o segundo tópico, que é você fazer um primeiro rascunho ou uma primeira versão do seu projeto. Não é a versão pronta e tal, mas é um rascunho ou uma primeira versão do que você está pretendendo fazer. O terceiro tópico, você vai precisar pensar nos aspectos mais importantes do seu projeto. Então, quais são os aspectos que têm o maior peso naquilo que você quer atingir com esse projeto? No quarto tópico, você vai precisar pensar em algum slogan ou alguma frase bem impactante para colocar como título. Pensa em tudo que você está querendo fazer com esse projeto, toda essa visão em relação ao seu objetivo e tenta filtrar isso em uma frase ou um slogan bem impactante, simples e com poucas palavras, para quando você vai contar para alguém sobre o seu projeto ou quando as pessoas ouvirem falar, elas fiquem animadas, que seja um slogan bem impactante. No quinto tópico, você vai precisar pensar quais são os itens que você precisa dar mais prioridade no seu projeto. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto sobre evangelismo. Então, quais são os itens que eu vou precisar focar mais, que vão me demandar mais tempo, mais esforço, porque em tudo que a gente vai fazer, então, tem aquelas coisas mais simples de resolver e tem aquelas coisas mais complexas e mais demoradas e mais difíceis. E aí são essas coisas que você precisa focar mais. Então, você vai precisar pensar quais são os itens mais importantes que você vai ter que dar mais atenção para a realização do seu projeto. O sexto tópico é sobre você pensar antes de agir. Então, ao invés de você tomar decisões precipitadas, a gente precisa pensar em todas as possibilidades que pode acontecer em relação ao nosso projeto, não simplesmente agir por impulso e não pensar no que pode acontecer. Então, antes de agir, nós precisamos pensar no que vamos fazer. No sétimo tópico, você vai precisar pensar em quais são as ações mais importantes que você vai ter que realizar. Então, antes de realizá-las, você vai ter que pensar e colocar no papel as suas prioridades em relação a, por exemplo, quando você vai começar, o que você pretende fazer de primeira. Quais são as ações mais importantes para o seu projeto dar certo. O oitavo tópico, ele é muito importante, principalmente se for um projeto relacionado à igreja. Você precisa pensar aonde você vai encaixar o evangelismo, porque como cristão, pregar a palavra e a missão, ela tem que estar incluída em tudo. Então, não vale a pena você fazer um projeto apenas voltado para a igreja, mas não voltado para o público de fora. Então, o evangelismo precisa estar encaixado. E o oitavo tópico é sobre onde você vai encaixar o evangelismo nos seus objetivos, no seu projeto ministerial pessoal. O 10º tópico é sobre os métodos que você vai usar, porque existem vários métodos para atingir públicos diferentes. Então, se o seu projeto é em relação à música, quais são os métodos que você vai usar? Se o seu projeto é em relação a evangelismo, principalmente porque existem públicos-alvos diferentes, então se você quer evangelizar determinado público-alvo, por exemplo, jovens, você vai precisar usar um método. Se você quer evangelizar crianças, você vai precisar usar outro método. Então, cada público-alvo, cada tipo de projeto exige um método. E você vai precisar pensar em qual deles você quer usar. Bom, indo para o 11º e para o 12º tópico, não tem como a gente fazer tudo sozinho. Então, no seu projeto, você vai ter que delegar algumas tarefas para outras pessoas. E você precisa pensar em
quais são as pessoas ideais que vão acrescentar e que vão ajudar no seu projeto. Então, ore a Deus e peça direção para escolher a quantidade de pessoas certas que o seu projeto vai precisar e escolher as pessoas certas também que vão estar comprometidas e que vão só acrescentar no seu projeto. Depois de definir essas pessoas, você vai ter que pensar no que você vai delegar para elas. Então, qual vai ser a função delas no seu projeto? O que elas vão fazer? Como elas vão ajudar? O 13º tópico é um tópico muito importante, porque você vai ter que pensar em como você vai resolver os problemas que podem surgir. Então, a gente tem que pensar em tudo mesmo, em tudo que pode dar errado no projeto para tentar pensar numa solução antes mesmo dela acontecer, para não ser pego de surpresa quando acontecer algum problema, porque aí você já vai saber como resolver. Então, pense em tudo que pode dar errado no seu projeto e em como você pode resolver isso. E como você vai tratar desses problemas. No 14º tópico, você vai precisar pensar se tem alguma área, alguma parte do seu projeto que pode sofrer interferências de outros agentes, como o governo, ONGs ou polícia, e em como você vai lidar com essas interferências. E no 15º, existem outras igrejas ou outros agentes que fazem o mesmo trabalho que você ou que estão na mesma área que você quer realizar o seu projeto, e em como você pensa em lidar com isso, qual vai ser o seu relacionamento com esses outros agentes, como você vai lidar. E o último tópico é em relação a parcerias que você pode fazer de pessoas que também trabalham na mesma área que você, e quais vão ser os seus critérios para poder realizar parceria com, por exemplo, outras igrejas ou outros agentes, enfim. A terceira parte dessa aula é a elaboração. Depois de todos esses questionários feitos acima, nós já podemos colocar a mão na massa e estamos prontos para começar a escrever o nosso projeto pessoal e ministerial. O primeiro item é definir o título do seu projeto, que seja algo intuitivo, mas também não muito longo, algo que mostre aquilo que o seu projeto se propõe a fazer. E o segundo é descreva o seu público-alvo. Como já dito anteriormente, é muito necessário você conhecer o seu público-alvo, saber as necessidades, saber as características deles, saber aquilo que eles fazem, a cultura deles, como eles são, todas as coisas que fazem eles serem quem eles são, para você conhecer bem o seu público-alvo e conseguir atuar nele e saber agir da melhor forma possível. E o terceiro já é a descrição do seu projeto. Nele você vai ser bem objetivo, falando o que é o seu projeto, o que ele vai fazer. E também você vai dizer como você vai realizar esse projeto. Já no quarto item, você vai dizer a atuação do líder e da sua equipe, ou seja, você vai dizer a metodologia, como cada um vai agir nesse projeto, a função de cada um, que cada um vai fazer, o jeito que vocês vão realizar esse projeto. Quinto item, ele fala da necessidade do projeto, assim, por dizer. Porque você vai explicar, você tem que justificar o seu projeto para falar e sustentar que ele é algo útil e que vai ajudar a sua comunidade. Sexto item é o que quer alcançar, quais os resultados esperados, ou seja, quais são as metas, os objetivos que você tem com esse projeto, para você falar o que você espera realizar com esse projeto e quais os resultados que você espera na realização dele. No sétimo temos o prazo e as etapas, a implantação do seu projeto, ou seja, a definição de tempo, mais ou menos quanto tempo o seu projeto vai demorar para ser implantado, quanto tempo ele vai levar para ser executado, quais são as etapas dele, o que precisa ser concluído em cada parte até o seu projeto ser finalizado. E temos o oitavo, é o pedido de oração pelo projeto e pela equipe. E nesse pedido de oração você vai elencar quais são os propósitos do seu projeto, você tem que mostrar bem claramente aquilo que você quer realizar com esse projeto e pedir oração por ele, pela sua equipe, para que ele possa ser bem realizado, orando pelo seu projeto e pelas pessoas que vão te ajudar na realização dele.
Nesse vídeo, vimos sobre o desenvolvimento e a finalização do seu projeto ministerial. E sua participação é muito importante, pois deve desenvolver a sua própria conclusão a respeito do seu projeto ministerial. Como você pretende iniciar? Construir e organizar as suas ideias? Pense como mapear e avaliar suas respostas que você obteve ao responder essas perguntas da aula. Seguindo as nossas dicas, perceberá que finalmente seu projeto poderá sair do papel. Te desafiamos a botar em prática tudo o que aprendeu nessa série de aulas de projeto ministerial. Agradecemos por assistir o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.